Noite já para todos vocês, graça e paz da parte do eterno e bendito Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Parabéns pelos 36 anos, pela manhã acabei não saudando a igreja pelos 36 anos de existência, mesmo a idade do pastor jovem Roster. Bem jovem. Obrigado, pastor Roster, e ao conselho, à liderança toda da igreja, pelo privilégio que vocês me concedem de estar aqui nesse tempo precioso. Eu quero convidá-los para vocês abrirem as Escrituras no texto de Efésios. Essa aí é a minha família, só para você dar uma olhada. A Isabela, a nossa filhinha de 6 anos, um presente do eterno Deus, e a Érica, minha santa esposa. Eu estou com a camisa ali do Corinthians, a Isabela está na frente para eu não escandalizar ninguém, tá bom? Mas é assim mesmo. Eu quero convidá-los para vocês lerem comigo esse texto, e eu lerei para vocês na versão da contemporânea de Eugene Peterson, a mensagem. Gabi está aí? Gabi, coloca para nós, por favor, essa versão. Vou ter que olhar aqui, porque às vezes dá uma sumida aqui no meu celular, até eu achar, então eu vou acompanhando aqui, tá bom. Vocês podem ler aí, por favor? Filhos, bem jóia essa versão, né? E na atualizada normal, e vós pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu quero colocar para vocês um vídeo, tá tudo certo aí, Gabi? Beleza. Prestem atenção e vejam como é importante a sua ação como pai, e percebam como os nossos filhos olham para aquilo que nós fazemos, às vezes muito mais do que aquilo que nós falamos. Prestem atenção. Dad, you don't know it right now, but I'm watching you. Watching the things you do. I'm watching the way you treat people. The way you treat me and my mom and my sister. The way you live your life is having a big impact on me. When it's time for me to choose a career and provide for my family, your work ethic will be on my mind. The time you spend with me, even doing simple things, will give me a sense of security. There will be times in my life where I struggle with integrity, and I may be not sure what to do. But I will recall how you stood up for what was right, even if you could have looked the other way. Many of the choices you are making, I will also make. Please don't be afraid to show me your failures, to show me your mistakes. I will learn from them. Dad, are you listening? I'm watching. Watching to see if you really believe what you say about God.
I need you to help show me the way. Show me how to live life that isn't safe, but is good. So I'm watching you, Dad, every day. You're teaching me how to live, whether you know it or not. Interessante esse vídeo, porque eu e vocês, nós vivemos dias difíceis na nossa sociedade brasileira e, com certeza, esses dias difíceis têm se refletido na estrutura familiar, no que diz respeito aos relacionamentos. Os filhos, impressionante. Hoje não tem dificuldade nenhuma em abandonar os seus pais. Impressionante como temos visto isto dentro da nossa própria estrutura eclesiástica. Os filhos abandonando os seus próprios pais. Aqueles que investiram em nós, aqueles que tomaram chuva nas madrugadas da vida para buscarem um sustento para nós. Aqueles que trocaram as nossas fraldas. Aqueles que sofreram humilhações. Sofreram privações. Para nos verem em pé. Muitos dos nossos pais, nas gerações passadas, faziam hora extra para ajudarem a pagar a faculdade dos seus filhos. E num momento difícil, em que dá trabalho, como nós demos trabalho lá atrás, nós, como filhos, abandonamos aqueles que zelaram pela nossa vida. Interessante que alguns hoje espancam, outros xingam e blasfemam dos seus pais. Um dia eu estava num jantar com uma família e um moço novo de aproximadamente 18 anos chama o seu próprio pai de idiota na frente de todos nós, e me perdoem esse termo chulo. E eu não consegui me conter, e eu disse: rapaz, lave a sua boca. Você não pode chamar o seu pai de idiota, e ainda mais na frente de todos nós. Lave a sua boca, porque a pessoa que você se refere é o seu pai, que recebeu a autoridade do eterno Deus sobre a sua vida. Não faça isso, meu jovem. Não faça isso. Hoje nós vemos, por outro lado, os pais que ficam distante dos seus filhos. Há muitos que trabalham 12, 14 horas, 16 horas por dia e se esquecem da necessidade da presença com os seus filhos. Ganham dinheiro e mais dinheiro. Mas perdem a essência da presença com os seus filhos. E às vezes se tornam pais fracos na educação dos seus filhos, porque eles não estão nem sequer presentes. Olhem a realidade brasileira. Pais matando filhos. Que incrível! Como pode um negócio desse? Um pai matar o próprio filho, e o filho matar o próprio pai, a própria mãe.
Há pais que humilham os seus filhos também na frente dos outros. Alguns espancam seus próprios filhos e os levam a grande ira e impaciência na vida. Que choque, que conflitos, que coisas complicadas na nossa realidade brasileira de família. Interessante você olhar para o livro de Efésios, essa epístola tão rica que Paulo escreve para esse povo que vive um contexto pagão. A rainha Diana, a deusa Diana, ela é a fonte de adoração, é essa deusa da fertilidade, e a promiscuidade é enorme, mas Paulo se dirige a uma igreja que ele chama de fiel e santa em Cristo Jesus. E lembra essa igreja que ela tem uma marca, a marca da eleição. E pede para essa igreja agradecer ao Senhor Deus por essa eleição, por essa redenção em Cristo Jesus, e ora para que ela tenha os olhos do coração iluminados para entenderem essa essência da esperança em Cristo Jesus. E Paulo traz um monte de conselhos, e aqui no capítulo de número 5, ele fala dessa imitação que a igreja deve ter, andando em amor, e ele trata do papel do homem e da mulher no casamento. Os homens devem amar as suas esposas como Cristo amou a sua igreja. As mulheres devem ser submissas aos seus maridos, como a igreja é ao Senhor. E aí ele aplica para toda a família. E todos os nossos relacionamentos nós devemos nos sujeitar a Cristo em obediência, para praticarmos essa maneira digna de viver do Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Então, se nós queremos uma família que tem bases, uma família que cultiva os relacionamentos sólidos, sadios, verdadeiros, santos e eficazes, precisamos olhar para o Evangelho em Cristo Jesus. Precisamos levar a sério essa questão da sujeição no temor de Cristo. E aí ele fala sobre o respeito que nós devemos ter como pais na presença do Eterno. Mas ele começa o capítulo 6 chamando a responsabilidade dessa sujeição no temor a Cristo da parte dos filhos para com os seus pais. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Isso é justo. E daqui eu tiro a primeira lição, o primeiro princípio para mim e para vocês. Você põe para nós aí, por favor, Gabi. Pode passar aí. Oh, volta lá atrás, isso. Volta, pode voltar. Pode voltar lá. Aí. Opa, você já estava aí, você está no pique. Você pode repetir isso aí e leva isso no coração. Todos aqui, de alguma maneira, somos filhos. E precisamos dessa prática no nosso coração. Você pode repetir: sejamos... Paulo usa essa palavra obediência, que sem sombra de dúvidas tem a tradução de estar sujeito a. Obediência sempre nos levará para um comportamento, para uma atitude de sujeição. Os filhos são parte da herança e são parte dessa aliança, desse pacto que nós temos com o Criador. Se você abrir lá em Gênesis, você verá essa ideia.
E é missão, gente, não tem para onde fugir. É uma missão nossa como filhos de prestarmos honra sendo sujeitos aos nossos pais. Devemos honrar aos nossos pais, pois é um mandamento com promessa. Paulo faz questão de citar novamente o texto de Êxodo 20 e Deuteronômio 5. Não tem jeito. A obediência dos filhos aos pais faz parte da lei natural que Deus escreveu em todos os corações humanos. Está no seu chip divino aí, esse quesito. Obediência, sujeição àqueles que exercem autoridade sobre nós. Não é só uma praxe da ética cristã, é um comportamento padrão em toda a sociedade. Em todas as civilizações humanas precisamos reconhecer a autoridade dos nossos pais como sendo indispensável numa sociedade equilibrada. Toda sociedade que não visa esse propósito, não olha para esse mandamento divino, está fadada, consequentemente, ao fracasso. Não tem jeito, não tem jeito. Por isso, Paulo chama a nossa atenção para honrarmos os nossos pais através da obediência. Obediência. O respeito dos filhos para com os pais é tão importante que Paulo faz questão de frisar esse texto de Êxodo 20, 12 e Deuteronômio 5, 16. Honrar pai e mãe significa mais que obedecê-los, especialmente se essa obediência for interpretada no sentido meramente externo. Honrar aos pais é a atitude interna do filho para com os pais. Honrar implica em amar. Honrar implica em acatar de forma muito elevada o que é dito para nós sobre a conduta da vida, sobre como nós devemos agir. Qual é a nossa postura como homens, como mulheres. Há um espírito de respeito e consideração por aqueles que Deus colocou como os nossos mestres, como os nossos pais, aqueles a quem devemos honra. Não é uma questão para se pensar. Não é algo que poderá fazer parte da nossa agenda como filhos, não. É prescrição, é mandamento. É uma missão vinda de Deus para nós, honrarmos pai e mãe, para que os nossos dias sejam revestidos de equilíbrio, de paz, de tranquilidade, para que os nossos dias sejam com honra também, com serenidade, porque respeitamos, porque honramos, porque obedecemos os nossos pais. Não tem o que discutir. A sociedade brasileira hoje fica relativizando esse conceito. Ah, não é bem assim. É bem assim, sim. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. E Paulo deixa bem claro que é o primeiro mandamento com promessa e para que te vá bem. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Isso é sério, gente? Como eu posso ocupar esse púlpito, falar sobre obediência, sobre honra, se eu não faço? Se eu não respeito a minha mãe, cuidando dela, olhando para suas palavras. Vejam a ruína na nossa estrutura familiar hoje. E esse negócio cercando a igreja, a família. Porque
Hoje as pessoas estão esquecendo dessa prescrição divina, de obediência, de honra, de sujeição, diante da autoridade que há sobre nós, os nossos pais. E nós precisamos levar a sério esse negócio. E aí você pode colocar para nós, Gabi, a frase lá na frente. Pode pôr. Essa é uma palavra muito séria para mim e para vocês. Quando desrespeitamos a autoridade dos nossos pais, nós desobedecemos, nós desonramos o nosso Criador. Que coisa triste que a gente tem visto hoje, nas bases. Oh, gente querida, como é que eu posso chamar de idiota aquele que é um modelo para o meu coração, ainda que seja pecador? Como que as meninas podem ficar chamando as suas mães de quadradas? Mãe, você está por fora, você é uma antiquada, você não sabe de nada. Sua mãe que não sabe de nada? Filha, querida, eu já passei por isso. Vai por mim. Fica a dica para o seu coração. Cuidado com esse rapaz. Filho, cuidado com essa moça. E nós detonamos os nossos pais, achando que eles são antiquados. Sabe nada. Está com nada. O senhor é um ultrapassado, papai. O senhor não sabe de nada. Ele não sabe de nada. Você tem 18, seu pai tem quase 60, e ele não sabe de nada. Filho, olha para Deus. Volta o coração para Deus, para a palavra dele. O caminho é esse. Oremos diante do eterno Deus para sabermos o que Ele quer para você, filho. Na profissão, no casamento, na sua vida espiritual. O senhor não sabe de nada, pai. Dá licença, sai fora. Vou falar aqui do nosso contexto de igreja. Quantas ações eu já vi, gente, de filhos com os seus pais. Isso aqui é sério, gente. Quando nós desonramos os nossos pais, nós desonramos o Criador deles, que deu essa autoridade para eles exercerem sobre nós. Filhos, precisamos olhar para esse mandamento de obediência, de sujeição aos nossos pais. Vou citar um exemplo que aconteceu lá em casa. Isso acontece lá na minha casa, na casa de vocês, jamais isso acontece. Meu sobrinho, com 18 anos de idade, um dia, levantou o dedo, apontou e ameaçou agredir a minha mãe. Minha mãe pegou o telefone, falou comigo, eu atravessei a cidade e fui até lá, para enquadrar esse moço. Meu pai é falecido, mas eu encostei esse moço na parede como um bom pastor, todo comportadinho, mas mostrando autoridade, dizendo para ele: meu pai está morto, mas eu estou vivo. E eu vou dizer uma coisa para você, moço. Eu tenho 41 anos de idade quando aconteceu. E eu sempre chamei minha mãe de senhora. E nunca me atrevi a levantar um dedo para minha mãe. E você tem 18 anos, é apenas o neto dela. E ameaçou a minha mãe. Que mundo você está, moço? Quem você pensa que é?
essa foi a primeira e a última vez que você fez isso com a minha mãe. Porque aqui nessa casa ela exerce autoridade. E ela que tem a palavra, sim ou não. Ela é a matriarca dessa casa. E eu ainda a chamo de senhora. Sim, mamãe. Diga o que a senhora quer. Fale para mim. Gente, as escrituras estão aqui. Não é só para a gente ficar folhando as páginas. É para a gente viver. A Escritura é o chamado de Deus para o nosso coração. É isso que significa a palavra Escritura. É o chamado de Deus para você, para mim. E o chamado de Deus para nós hoje é: obedeçamos aos nossos pais, que são autoridade divina. Deus nos colocou diante deles para honrá-los, para reverenciá-los, para ouvirmos o recado deles para o nosso coração nas Escrituras Sagradas. Cuidado, meu jovem, você se acha esperto, sabichão, acha que é o dono da sua vida, cuidado. Porque quando você desobedece os seus pais, você está desonrando o seu Pai Celestial. Cuidado, meu jovem, muito cuidado. E aí eu vou partir para o segundo princípio, porque os pais também precisam de exortação. Está aí já, Gabi? Você pode repetir? Cuidemos. Isso aqui é coisa muito séria. Muito séria. Se observarmos, nós perceberemos aqui que quando Paulo fala de sujeição, ele se refere a todos os pares. Olha que coisa impressionante. E olhem o segredo do Evangelho de Jesus. É sujeição dos filhos para com os pais. E no temor do Senhor, é sujeição dos pais aos filhos em amor. Para os pais compreenderem, para os pais trabalharem com os seus filhos. Então é sujeição de esposas para com maridos, de maridos para com esposas. Ninguém é maior do que ninguém na perspectiva das Escrituras, queridos. O marido, ele não prevalece sobre a esposa, ele é apenas o cabeça, ele que responde na aliança, mas ele não é maior do que a esposa. A esposa tem o seu papel precioso no casamento, ela é igual ao marido. Então é sujeição do marido à esposa, da esposa ao marido, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, dos servos aos senhores, dos senhores aos servos. E o conselho aqui muito sério de Paulo é que os pais não provoquem aos seus filhos. Ou seja, Paulo está dizendo mais ou menos assim: não semeiem uma indisposição no ânimo dos filhos de vocês, trazendo uma ira no coração deles. Cuidado com isso, pais. É correto que os pais exijam e esperem a obediência dos seus filhos, mas sem abuso de autoridade, sem prevalecerem de maneira injusta diante dos seus filhos. Por isso Paulo, lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 21, ele trabalha essa ideia de novo e ele diz: pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Olha que coisa séria. Por ter autoridade sobre os seus filhos, não usem isso para apelar, para humilhar, para constranger. Interessante que Kevin Leman, no seu livro Transforme o Seu Filho até Sexta, ele cita os tipos de problemas que nós temos com os nossos filhos. Você pode ir passando para nós aí, Gabi, por favor? É o adolescente que diz ao pai aos berros: vai
E eu já vi muito isso, até dentro da igreja. Eu sei que aqui no Guará não acontece isso, porque é todo mundo santo. Eu já vi, pastor, é dureza. Já vi. E aí a adolescente de 16 anos que faz a birra com o pai, por ele não lhe dar dinheiro do cinema, porque ela quer ir com as amiguinhas. E aí ela exige as chaves do carro para sair à noite. Kevin Lema diz, e eu recomendo esse livro, é muito jóia, é muito gostoso. Kevin Lema, ele tem umas pegadas muito legais. E ele diz, muitos de nós já passamos demasiado tempo a eliminar os obstáculos da vida dos nossos filhos, tomando demasiadas decisões por eles, dando-lhes demasiadas escolhas, livrando-os de responsabilidade ou arranjando desculpas para suas atitudes irresponsáveis, ignorando as inúmeras vezes que nos rejeitam. Isso aqui é um negócio muito complicado, muito complicado. E como o meu tempo está indo embora, eu quero pontuar algumas coisas importantes sobre o nosso papel como pais. Eu diria para vocês que os pais precisam estar mais disponíveis para vivenciarem as questões das crises dos seus filhos. E a autoridade exercida sobre eles é com convivência. Como é que você lida com essas crises do adolescente que quer reinar? E que às vezes é até mal educado com a gente. É com convivência, é lado a lado. Eu chamo a atenção para você ler em casa, não dá tempo da gente trabalhar aqui, mas o livro de Charles Swindoll, Filhos da Sobrevivência ao Sucesso. E ele trabalha a ideia da gente encarar os nossos erros como pais e dizermos para os nossos filhos que lá no passado nós erramos e erramos hoje, mas que contamos com a cooperação deles. No nosso dia a dia, pode passar para nós, por favor, está aí essa ideia muito legal e vale a pena você observar. Agora, olha só o sentido desse verbo criar. Olha que coisa legal, educar, nutrir, alimentar, comunica essa ideia de gentileza e afabilidade, eu sempre erro nessa palavra. Paulo diz, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Como é que você cria os seus filhos? É com essa ideia de nutrir, de zelar mesmo, de ser afável, de estar ao lado, de conviver, de caminhar ao lado dos seus filhos. Como que você quer saber sobre os seus filhos se você não está perto dele ou deles? Você não sabe qual é a cor predileta, você não sabe com quem ele fala no Zap, no Facebook da vida, você não sabe onde ele anda, você não sabe o que ele faz depois da escola. Você já pensou em um dia pedir para o seu chefe para você sair mais cedo e ir lá buscar o seu filho, a sua filha, e tomar um café com ele e falar, filho, eu quero fazer a sua agenda da tarde. Eu quero saber o que você faz. Com quem você anda, como é a sua vida. É interessante você dar uma pincelada sobre essa ideia de disciplina, que às vezes passa pela vara também. Pena que meu tempo acabou. Lá em casa, até a minha sogra às vezes ela sai de perto quando eu tenho que disciplinar a Isabela. E eu não sou o melhor pai do mundo, não. Eu estou aprendendo, gente. Estou aprendendo. Tem hora que eu choro lá no meu canto. Eu falo, Deus, eu não sei lidar com isso, me ajuda. E aí eu vou ler, vou buscar ferramentas. Mas a Isabela, às vezes, apronta algumas coisas. E aí eu falo, Isabela, vai para o quarto. O momento mais terrível para a vida da Isabela é quando eu digo para ela, vai para o seu quarto.
Papai, vai lá para a gente conversar. Eu sento na cama dela, a coloco do meu lado, dou um beijo no rosto dela e falo, sabe por que você vai apanhar? Porque papai ama você e quer discipliná-la no Senhor. O que você fez hoje, Isabela? Ah, papai, eu fiz isso, fiz aquilo. Não vou falar aqui, né? Porque, né? Ela é igualzinha, a filha de Adão, igualzinha a qualquer outro aqui. Dói na minha alma e no meu coração, porque eu fui espancado na infância e toda vez que você tem que ter uma ação disciplinar mais séria, dói lá dentro. Mas eu tenho que discipliná-la. O livro de Provérbios nos ensina assim. Eu tenho que discipliná-la. E aí ela chora, dói no bumbum dela. E aí quando termina, eu vou lá, dou outro beijo nela e digo, papai ama você. Por isso papai a disciplinou. Porque eu quero criar você, nutrindo o seu coração com temor na presença de Deus. E todas as vezes eu oro com a Isabela, durante o dia nós temos o nosso momento devocional, e eu vou falando para ela, obediência, Isabela, a palavra que ela mais sabe, de cor e salteado. E quando ela vai para a casa de alguém, eu falo, Isabela, qual é a palavra? Já sei, papai. 6 anos ela tem. Obediência. Obediência. Pais, nós precisamos estar presentes na vida dos nossos filhos. Saber o que eles fazem. O que eles pensam. Com quem eles andam. O que eles estão lendo. Pais, sejamos presentes na vida dos nossos filhos. Quantas semanas que você não senta na sala da sua casa e abre o livro sagrado para ler uns 5 versículos e colocar a mão na cabeça do seu filho e orar por ele? Quantas vezes nós deixamos de falar para os nossos filhos que nós os amamos e que eles são especiais para o nosso coração? Essa responsabilidade é nossa, pais, de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Deuteronômio, na mente e no coração. É para inculcar as verdades divinas. Isso exige tempo, agenda com eles, presença na vida deles, toque na vida deles, abraço, afeto. É um cinema que você abraça a sua filha, o seu filho, toma um lanche com ele. É um futebol que você vai com ele. É uma brincadeira boba, como nós vimos no vídeo, mas você está lá. E de alguma forma ele está olhando para você. Precisamos investir nas nossas famílias. Os filhos olharem para os seus pais. Quando seu pai estiver velho, já debilitado, sua mãe idem, não os coloque num asilo. A não ser que haja uma debilidade maior do que o normal. E aí você precisa colocar num lugar especial. Mas não deixem os seus pais morrerem isolados e solitários num asilo. Não deixem. Não deixem. Filhos, olhem para os seus pais com graça. Pais, eduquem os seus filhos nos caminhos do eterno Deus, no temor do eterno Deus, como as Escrituras nos ensinam. Que a graça dele caia sobre nós, em nome de Jesus. Amém.